Fala Dev, então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Então, para quem não me conhece, me chamo Gabu. Então bora lá pra gente falar de um assunto muito legal que muita gente me pediu, que é o seguinte: Gabu, cria um roadmap de dev pleno em Flutter. Então hoje eu vou passar aqui o que poderia ser um roadmap para você ser considerado uma pessoa com nível pleno em Flutter. Então bora lá trocar essa ideia aqui. Então galera, é o seguinte: quando a gente fala de desenvolvimento e tudo mais, tem os cargos intitulados para o mercado e normalmente as empresas esperam que vocês tenham alguns tipos de conhecimentos específicos. Então a gente reuniu todo esse conhecimento e vamos colocar nesse roadmap aqui para auxiliar você que está do outro lado da telinha a evoluir e a crescer cada vez mais com essa tecnologia incrível que é o Flutter. Então bora lá. Primeiro eu separei vários tópicos aqui e vou comentar com vocês sobre cada um desses tópicos. O primeiro tópico é o seguinte: a gente fala de Flutter e tudo mais, e é sempre importante a gente falar de um conceito que é arquitetura. É meio amplo e tudo mais, só que o que você está querendo dizer, Gabu, com arquitetura? Primeira coisa é, quando a gente fala que uma pessoa está no nível pleno, a gente já vai considerar que você tem o conhecimento básico já de construção de aplicativos, bibliotecas, criação de telas, gerenciamento de estado. Por exemplo, eu te dou uma tela, não é um desafio para você mais criar aquela tela. Layout já é tranquilo. Você vai pensar em outros desafios um pouquinho maiores, que é, por exemplo, arquitetura. Qual arquitetura que você vai escolher para o seu projeto? Tem várias arquiteturas no mercado hoje. Tem MVC, MVVM, tem o famoso CleanArch, né, que a gente, junto com a comunidade flutterano, a gente tem ali o CleanDart, que tem várias documentações e tudo mais, que a gente fala muito também. Que aí você tem que entender um pouquinho de vantagens e desvantagens, conseguir discernir na hora de tomar uma decisão, ajudar ali o time, olha, essa arquitetura aqui, ela é melhor para o nosso projeto por causa de XYZ. Como que você vai descobrir isso? Estudando as arquiteturas e aplicando em diferentes projetos ao decorrer da sua carreira. Você vai entender o que funciona e o que não funciona através da experiência e através de assistir aqui os nossos vídeos com as nossas dicas. O próximo ponto é o seguinte: arquitetura é legal, é muito importante, é claro, a gente sempre vai falar da importância da arquitetura, mas tem uma coisa que está ligada ali com a arquitetura, que é padrão, design patterns. O que seria os design patterns, né? Isso vai te colocar você em um nível diferenciado, porque existem vários padrões de projeto. Por exemplo, vamos supor, eu preciso de utilizar um singleton. Como é que implementa um singleton? Eu preciso de criar um padrão factory. Preciso de criar algumas coisas específicas para minha solução. Por exemplo, eu preciso criar um padrão builder, um padrão observable. Como que eu crio esses padrões? Tem livros, né? Ou seja, tem metodologias que explicam e tudo mais. Tem um livro chamado Padrões de Projeto, que aí você pode ler e tudo mais, e ele te explica com vários exemplos de qual que é o melhor cenário para você usar aquilo. Isso é muito legal, galera, porque é o seguinte: padrão de projeto vai te facilitar muito no seu dia a dia. Sempre vai existir um padrão que pode te auxiliar no desenvolvimento da sua solução. O mais famoso que a gente usa no Flutter e tudo mais é o singleton, que é você basicamente ter uma instância única em toda a sua aplicação. Tem N motivos para isso, mas por exemplo, você pode ter o factory, que você cria uma nova, você pode ter um padrão observable para você ficar reagindo. Por exemplo, entrou uma informação, eu observei ela e tomei um disparo de uma reação. Então dá para fazer muita coisa utilizando padrões de projeto. Então, o que eu recomendo, né? Estudar o livro. Tem um livro chamado Padrões de Projeto e vários outros. Então assim, estuda um, implementa e tudo mais. Por quê?
Normalmente você vai entrar numa entrevista e alguém vai te perguntar alguma coisa sobre padrão de projeto. Então realmente é importante você dar um ponto de importância, vamos dizer assim, né, nesse cenário. Então, seguir aqui a gente posta conteúdo e tudo mais, tem vários conteúdos de padrões de projeto que você pode implementar no Flutter, mas é legal você ir aprendendo, porque ele vai te dar situações prontas ali, baseado em vários problemas e tudo mais. Então, assim, desenvolvimento de software, não importa que se você é júnior, pleno, sênior, é um constante estudo e aprendizado. Mas é legal você ter alguns direcionamentos. Agora a gente falou de arquitetura, agora a gente está falando de design pattern. E aí, a gente vai entrar num ponto um pouquinho polêmico, que é o seguinte: que a gente fala de clean code, às vezes a galera linka com clean arc, mas são coisas diferentes. A ideia de você escrever um código limpo, tem até o livro aqui atrás, que aí eu recomendo você que está aí do outro lado adquirir, fazer o investimento desse livro na sua carreira, porque ele é um livro que vai te ajudar em vários cenários de escrever um código limpo. Por exemplo, te ensina a escrever melhor o nome de variáveis, o nome de funções, como estruturar as funções com princípio de responsabilidade única. Então tem várias coisas que vão aplicar os princípios do Solids ali, que vai facilitar muito o seu dia a dia. Então, olhe para o Clean Code como se fosse a bíblia do desenvolvimento. Então que aquilo ali vai ter vários passos, várias coisas que você pode utilizar para você ir evoluindo o seu dia a dia, o seu código. Porque é o seguinte, o que você tem que entender de quando você está subindo para esse nível é que você está escrevendo código para as pessoas lerem o seu código. Quando a gente está no cargo de júnior, você escreve o código para funcionar. O pleno, ele já começa, a pessoa plena já começa do seguinte: eu vou escrever um código que seja legível de forma humana. Eu bati o olho, o código comunica comigo, ele fala tudo que ele está fazendo e eu não preciso nem debugar para entender aquele código. Eu li o código e falei, não, ele está fazendo isso, está fazendo fluxo de login, ele está criando uma conta, ele está fazendo uma transferência bancária, então tudo isso tem a ver com o Clean Code. Um outro ponto que é muito importante, que é integração com serviços. O que seria isso? Por exemplo, quando a gente está falando de dev pleno, você vai estar olhando, por exemplo, por integração com o Firebase. E aí o Firebase ele tem vários recursos, por exemplo, Crashlytics, Analytics, Teste AB e vários outros. Integração com o SonarQube, que entra um pouquinho às vezes com DevOps e tudo mais, mas é uma parte legal. Ou seja, porque a pessoa que está no nível pleno, ela começa a pensar numa palavra que eu gosto de usar muito, que é Dev Experience. Então você vai começar a pensar em como que você melhora a qualidade de desenvolvimento, com ferramentas, com logs, com estudos de documentação, como que a gente pode fazer e tudo mais. Então, integração com o serviço da melhor forma possível. Então, aqui pode falar um pouquinho de API REST e tudo mais. A API REST a gente começa lá desde o início da carreira, mas aqui já está mais evoluído para integrações com os outros tipos de serviço. Por exemplo, tagueamento, né? Não é uma palavra muito... Não existe essa palavra em português, mas seria o seguinte: você criar tags para todos os fluxos que o usuário faz. Por exemplo, o usuário clicou no botão, você gerou uma tag. Aí tem Adobe faz isso e várias outras ferramentas que você pode utilizar para você entender o mapa de calor da sua aplicação, onde que o usuário clica mais, se o usuário está utilizando todos os fluxos que precisa. Por exemplo, criar uma integração com o UXCam, que é onde ele grava a tela do usuário, para você ver o bug, para ver, por exemplo, se o usuário está fazendo o que você espera, para você ter um mapa de calor. Então tem várias coisas que vai entrar para melhorar o Dev Experience, e aí entra no cargo ali de uma pessoa pleno começar a olhar para esse cenário. O outro é o seguinte, né? Se você está no nível pleno, publicação nas lojas já é algo que precisa ser do tipo, tranquilo. Você precisa subir um aplicativo no Google Play e precisa subir um aplicativo na App Store, no Firebase Distribution, já é algo tipo, beleza, tranquilo. Não tem dificuldade para isso.
leio a documentação que eu preciso fazer, configuro o aplicativo, coloco as chaves que precisa, todas as credenciais, subo o aplicativo lá no test flight, libero o test flight e tudo mais, libero o aplicativo lá na loja. Entender sobre teste interno, teste flight, qual que é a diferença, teste beta, como é que faz um pouquinho disso. É importante, é um diferencial na hora que você tiver numa entrevista de uma vaga de pleno, você colocar todos esses atributos aqui, galera. Eu sou uma pessoa que entrevista muita gente para trabalhar, então assim, para entrar no mundo do Flutter, então isso aqui eu tô trazendo a minha experiência com outras pessoas que a gente escreveu esse documento e tudo mais para criar todo esse vídeo aqui para vocês, para dar uma base e um direcionamento de estudo para onde você precisa evoluir, para cada vez mais a gente buscar o próximo nível. A gente não pode parar, a gente tem que crescer cada vez mais e a gente tá aqui para trazer conteúdos para compartilhar crescimento com você. Próximo ponto é o seguinte: cobertura de teste. Quando a gente está falando nesse nível, é importante você que quer almejar isso, se preocupar com cobertura de testes, se preocupar do tipo, se realmente o teste que você está escrevendo, ele cobre o que você está querendo. Porque eu já vi muita gente, às vezes, escrever o teste para fazer coverage, e aí moca um monte de coisa, e aí no final você testa aí beleza, você entra no conceito do código unitário e tudo mais, mas você testa a camada tão pequena que a integração de um parse, de alguma coisa assim, de algum use case, não tem. Então, assim, às vezes acontece um bug e aí você fala assim, não, o aplicativo tá com 100% de teste. Então aí você começa a interpretar o seguinte: se o teste que você tá fazendo é um bom teste, você tenta quebrar aquele teste fazendo mudanças no código e tudo mais. Você tenta escrever um teste que realmente testa como o negócio funciona. Então, cobertura de teste e tudo mais, esse é um investimento muito importante. Agora é o seguinte, esse último dado aqui, galera, é pra você fechar com chave de ouro na entrevista. E falar assim, não, olha, eu realmente sei. O que seria fechar com chave de ouro? Você saber implementar um CI/CD. Hoje tem vários, por exemplo, no próprio canal a gente tem a implementação com Bitrise, que é plug and play. Perfeito, você pode começar já com Bitrise. Por exemplo, dentro de CI/CD você nem precisa ter integração. Você pode aprender a fazer a configuração do Fastlane, que é uma ferramenta incrível para facilitar toda a criação do CI/CD. Ou seja, você pode criar um CI/CD localmente, que sobe para a loja e tudo mais, e aí depois você avança. Aí você pode, por exemplo, estudar um GitHub Actions, estudar o CodeMagic, o Bitrise, o GitLab, os runners lá do GitLab, o do Azure e tudo mais. Aí, claro que esses outros você pode ir aprendendo baseado na demanda da sua empresa. Mas, por exemplo, até o GitHub Action já é legal, porque o GitHub Actions você pode, por exemplo, olha que legal, né, para você se diferenciar. Olha que massa, olha essa dica. Você pode fazer o seguinte: aprender toda vez que abrir um PR, gerar uma versão Flutter Web para o Firebase Host, colocar o link desse site provisório que você levantou, o site alpha, coloca o comentário lá no comentário do PR para facilitar os testes das pessoas. Ou você, por exemplo, você pode criar um scriptzinho, eu já fiz isso, que ele roda todos os testes, pega o coverage de todos os arquivos e comenta no próprio GitHub o coverage de cada arquivo, coverage médio e tudo mais. Ou seja, você já começa a automatizar até o processo de code review do seu projeto, da sua empresa, utilizando com os conceitos de CI/CD e tudo mais. Então assim, galera, eu queria passar por todos esses tópicos aqui para realmente dar um direcionamento para você que tá do outro lado, para você avançando. Assim, galera, esse aqui não é do tipo, olha, Gabu, é os mandamentos do Gabu, e se eu seguir isso aqui, eu vou conseguir a vaga de pleno. Não, isso aqui é baseado em toda a minha experiência e tudo mais, da equipe aqui da Gabu Dev, a gente juntou e montou esse roteiro para compartilhar com vocês. E aí, galera, eu só quero falar o seguinte: se você realmente passar por todos esses pontos e tudo mais, e saber expressar tudo isso dentro de uma entrevista, tem grandes chances de você conseguir, né, a sua tão sonhada vaga de pleno e tudo mais, para você que já tem um tempo aí com o Flutter. Galera, eu queria agradecer
a presença de todos vocês, de terem assistido aqui e tudo mais. E aí, pra vocês agradecerem, se puderem deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilha com seus amigos e suas amigas aí. Fala assim, olha aqui galera, o roadmap que o Gabu lançou lá sobre dev pleno, bora lá assistir e tudo mais, porque tá muito legal. E aí galera, só queria agradecer e falar o seguinte, se você tá querendo um processo de consultoria, mentoria, treinamento em Flutter, ou a sua empresa está precisando de devs Flutter, conte com a gente da Gabu Dev, só mandar um e-mail contato@gabu.dev ou acessar o nosso site gabu.dev para saber mais informações. E aí se você quiser saber o nosso dia a dia, algumas coisas interessantes que a gente posta lá nos nossos stories, segue a gente também lá no Instagram gabu.dev. A gente também tá no LinkedIn. E aqui na descrição tem vários links para você encontrar nossas informações e tudo mais, e até a nossa comunidade no Discord, que você pode postar sua dúvida lá, que a gente vai ter a nossa equipe prontamente para te ajudar e te auxiliar a você alavancar a sua carreira. Eu espero que depois desse vídeo você comente assim, fala assim, Gabu, consegui a minha tão sonhada vaga de pleno, estudei tudo que você falou, evoluí dentro da minha carreira. E aí, isso, galera, um ponto que eu gosto de falar é, galera, é estudar, a gente ir aprendendo, nunca parar de se mover, que as coisas vão acontecendo com o tempo. Também dê tempo ao tempo, então vai estudando as coisas, vai absorvendo, vai criando projetos e tudo mais, posta no LinkedIn que você fez um projeto, que você fez um CI/CD, que você fez tal tipo de coisa, que isso vai ajudando o seu perfil a evoluir, a aparecer melhores nas buscas e tudo mais, e você conseguir as suas vagas aí, e você evoluir cada vez mais. Então galera, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.